Olha, gente, boa noite, bom dia, boa tarde. Mais uma vez, vosso servo diante de vocês para vos falar da parte de Deus. Estou começando uma série dos ensinos Vida de Oração. A vida de oração é uma vida tão boa que muita gente despreza ou muita gente não sabe. E lendo a Bíblia, eu entendi uma das coisas mais importantes da vida cristã é a vida de oração. Nós somos como uma ave. Uma ave não pode voar com uma asa só. Eu nunca tinha visto uma ave voar com uma asa. Nunca foi e nunca vai acontecer. Sempre a ave usa asa direita e esquerda. É desse jeito que é a vida cristã. Asa direita é a oração, asa esquerda é a palavra. Com uma asa nós não podemos voar. E hoje eu vou falar sobre a vida de oração. Como a vida de oração é uma vida tão boa, tão importantíssima, o diabo fez de sorte que é algo que desapareceu na igreja. A igreja tem tudo, a igreja faz de tudo, menos a vida de oração. Eu já visitei muitas igrejas, já passei noites e dias na casa de muitos homens de Deus no mundo. E desapareceu. O que eu escutava antigamente, você vai na casa de um homem de Deus, de um irmão, alguém no quarto orando, adorando, isso não acontece mais. Passo nas casas dos homens de Deus, dos irmãos, tem seu tempo de brincar, tem seu tempo de comer, tempo de conversar, de fofocar, de falar do mundo, de falar da situação atual, mas tempo de oração não existe mais. Que dois irmãos vão se encontrar, levantar as mãos, adorar, não. E mesmo dentro da igreja, encontro dos pastores, encontro dos homens, encontro dos jovens, nada acontece. O que eu vejo muito nos encontros dos pastores, dos homens de Deus, dos jovens, das mulheres, dos empresários, o que a gente encontra no início até o final, a gente começa com comida e tudo termina com comida. Só isso que eu vejo muito nas igrejas, no mundo. Preste atenção, se a sua igreja não é desse jeito, se aquieta. Se é desse jeito, se arrepende. Jesus Cristo, no livro de Mateus 26, eu vou ver aqui a partir do versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seu discípulo: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Vamos orar junto. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, e disse: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para o seu discípulo, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então, nenhuma hora pudeste velar comigo? Olha, vamos pegar essa parte. Jesus levou os discípulos e deixou os outros, pegou 3, João, Pedro, Tiago, levou ao outro lado. Ok, fica aqui comigo, vamos entrar na batalha, nós todos aqui na oração. E ele avançou um pouco
e deixou os três para orar. No seu canto, ele também no seu canto. Ele foi e falou que ele precisava falar com o pai. Quando voltou, cadê Pedro? Cadê Tiago? E João já roncando. Ele mexeu, Pedro, João, Tiago. Então, vocês não conseguiram orar comigo 1 hora? Querido, preste atenção naquilo que eu vou te dizer. Os discípulos que estavam com Jesus Cristo 3 anos não eram homens de oração. Mesmo com a vontade que eles tinham, eles falaram com Jesus: Mestre, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. O pedido foi bom, não foi bom? Foi muito bom esse pedido. E Jesus também respondeu, ensinou, deu o ensino que todo mundo sabe de oração do nosso Pai. Mas será que esse ensino funcionou? Eu vou te dizer não. Tenho provas na Bíblia. A primeira das provas é aqui, que eu estou falando aqui agora conosco. Mesmo com o ensino, não mexeu com a vida de oração dos discípulos. Aqui, Jesus reclamando, 1 hora. Eles não conseguiam. Eles não tinham essa vida. Eles tinham ensino, mas não tinham a vida de oração. Jesus reclamou, Pedro, só 1 hora vocês não conseguiram. Vamos continuar aqui na Bíblia. Jesus avançou um pouco, voltou de novo. Ele estava do mesmo jeito, dormindo. Eu lendo Mateus, lendo João, lendo Lucas, Marcos, não vi um versículo que me prova que os discípulos eram homens de oração e de jejum. Não existe. Eles não conseguiam orar. 1 hora era difícil. Só os 3. Os mais fortes, os líderes, os cabeças, não conseguiram fazer 1 hora. A quanto mais os outros. E se Jesus Cristo tinha deixado os outros, porque ele sabia que eles não tinham nem essa força de permanecer na oração. E quando você vai no livro de Mateus 17, vai provar. Quando os discípulos tentaram expulsar o demônio, que essa mulher trouxe o seu filho, que os demônios agitavam-lo, muitos. Os discípulos tentaram, não deu certo. O demônio não saiu. E quando Jesus Cristo mexeu, de repente saiu o demônio. E eles perguntaram a Jesus, como assim? A gente tentou, não deu. Jesus disse, essa casta de demônio pode sair somente com uma vida, alguém que tem uma vida de oração e de jejum. Significa o quê? Os discípulos não tinham vida de jejum e de oração, por isso não pôde libertar esse jovem. Será que estou contra o ensino sobre oração? Não. Gosto, ensino e quero mesmo receber ensino de oração. É importante. Mas eu vou te dizer, meu querido, minha querida, se você quer se virar uma mulher de oração, se você quer se virar um homem de oração, eu vou te dizer, você vai aprender a orar orando. Você precisa começar. Senão você pode ter milhões de fascículos, milhões de DVD falando sobre oração, milhões de pregador. Querido, isso não vai mexer a sua vida de jeito nenhum. Estou falando coisa que eu sei. Aqui, prova. 3 anos de ensino não conseguiram levar a vida de oração. A vida de oração dos discípulos mudou quando Jesus foi. Quando ele disse para eles, ok, agora já está chegando o tempo da promessa do Pai. Fiquem aqui esperando a promessa. Eles entenderam nesse momento, mas andando com Jesus Cristo, nada. Vou dar o exemplo, o meu exemplo, eu mesmo.
Querido, eu também ouvia pregações sobre oração, mas nada. A minha vida de oração começou a mudar quando eu tomei a decisão de orar, de começar a orar. Um dia desse, eu estava pregando numa célula, ano 86, uma pessoa teve um sonho, chegou, me perguntou o significado do sonho, eu não sabia. Quando eu voltei do Senhor, já que o povo começou a procurar a interpretação, eu acho que só o Espírito de Deus que pode interpretar. E o Espírito de Deus pode agir só com vida de oração. Tomei a decisão, naquele dia de começar a vida de oração, me lembro, tomei a decisão de orar 15 minutos por dia. E 15 minutos eu achava isso muito difícil. Mas quando tomei a decisão, no dia seguinte, 1h15 que eu orava. Eu me ajoelhei, comecei a orar. E o relógio estava lá de lado, eu orava, olhava lá no relógio, horário. Foi tão difícil passar 15 minutos. Mas como eu tomei a decisão e comecei, de repente eu comecei a esquecer. Eu me ajoelhava, eu orava, quando assustava já 30 minutos. Eu ficava feliz. Eu comecei, quando eu entrava, adorava, cantava, eu levantava as mãos, orava. Quando eu dizia amém, olhava o relógio, já 50 minutos. É assim que hoje, depois de falar do tempo que eu passo, você pode acreditar ou não. Hoje, para mim, passar 4 horas orando, não estou falando para mim achar, porque quero aprender a orar. Eu acho um pouco para mim. Estou indo já além. Mas começou orando. Toma a decisão de começar a orar. Faça um plano no dia de buscar a Deus, mesmo 5. Você não vai perceber, depois de uma semana, você vai se achar já com 30 minutos orando. Senão você vai ler tudo, nada. A oração vem orando. Eu sei que você tem esse desejo, você que está me escutando. Eu sei que você tem esse desejo, você, minha irmã, meu irmão. E você quer isso, cada vez que você escuta, você não faz. Eu te digo agora mesmo, se ajoelha, começa. E você vai se virar uma mulher de oração. E o que a gente está esquecendo, que oração tem influência muito forte na nossa vida. Olha aqui no versículo 41, do mesmo livro de Mateus 26. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós temos uma parte forte e uma parte fraca. Não sou eu que estou falando, a Bíblia. Qual é a parte mais forte que nós temos? Espírito, nosso espírito. O espírito é forte, disposto de obedecer a Deus, disposto de amar a Deus, disposto de fazer tudo o que Deus quer, disposto a amar o próximo, a fazer a vontade de Deus, mas a carne é um impedimento. Ela quer nos levar na contramão. Quando Deus quer no lado direito, a carne nos leva ao lado esquerdo. Por isso você vai ver quantas boas decisões que você já tomou. Começa a contar. Bota isso no caderno, as decisões que você já tomou. Quantas já foram praticadas? Você vai ver. Menos. Você tomou a decisão, eu vou começar a pagar o dízimo, eu vou ser mantenedor fiel. Cadê tu? Você tomou a decisão, eu vou começar a perdoar. Coração cheio de problema. Você tomou a decisão, eu não vou mais beber uísque, não vou mais beber vinho. Cadê tu? Você tomou a decisão, eu vou ler a Bíblia todos os dias, eu vou no culto, cada culto. Cadê tu? Não está conseguindo realizar todas as boas vontades que tu tens. Porque você esqueceu que a Bíblia diz, vigiai e orai, para que não entreis na tentação. O diabo já preparou buraco. Quando estou falando de tentação, aqui não é somente matar,
não é somente cair no sexualidade. Não perdoar. O diabo já abriu o buraco de problema que você já passou com as pessoas e até agora esses problemas não se apagam no teu coração. Você já entrou na tentação. O diabo já abriu o buraco de não servir a Deus, porque aconteceu algo na igreja, porque aconteceu algo no pastor. Deus que te chamou, você tomou a decisão de parar. Você já entrou na tentação. O diabo já abriu o buraco, você entrou. E você precisa o quê? Vigiar e orar. Aqui Deus não está, Jesus não está pedindo favor, está dando ordem. O verbo está na moda imperativa. Orai é ordem. Meu querido, eu sei que você está em pé hoje. Se você não quer levar a vida de oração, você vai se achar amanhã no chão. Não sou eu que estou falando, a Bíblia. Quando a gente passa muito tempo com Deus, é tipo fogo que cai na sua vida. A carne fica fraca. Quanto mais orando que você está, a carne está ficando fraca. O espírito está tomando muita força. Você tem como realizar todos os teus sonhos com Deus. Você tem como ter uma fé viva. Porque tem também fé morta, né? A fé de dentro da igreja, onde a pessoa pula, grita na igreja. Sai fora, a mesma pessoa começa a chorar. A pessoa que ri na igreja sai e começa a chorar. Ter fé, eu chamo a fé da igreja. A fé da igreja, todo mundo pula, todo mundo grita, todo mundo fala amém, todo mundo fica animado. E quando sai fora, no campo de batalha, a fé não existe mais. O diabo já te botou no chão, porque você não tem vida de oração. Jesus Cristo aqui, clamando, ele ficou triste. Vocês não podem orar comigo 1 hora somente. Minha irmã, meu irmão, você não pode passar 1 hora buscando Deus, uma somente. Você que tem muito tempo na televisão, 2 horas, 3 horas. Você que passa 5 horas no banco estudando uma matéria desse mundo. Você que passa muito tempo falando, namorando com a sua esposa, com o teu marido, tempos e tempo. E com o Pai Celestial. Com o nosso Deus que tem um plano na nossa vida. O nosso Pai que pode mudar a nossa vida. O nosso Pai que nos quer, você não tem nenhuma hora. Olha, Deus está precisando de nós. A vida de oração nos ajuda. O diabo vai abrir o buraco, ele vai te empurrar, mas você não vai cair. O diabo, ele arma cilindros, ele abre buraco, ele nos puxa. O corpo mais alimentado das coisas do mundo fraco entra rapidamente, mas o corpo, o homem alimentado na vida de oração, o diabo vai te puxar, mas para te botar dentro, não vai ser fácil. Ele não vai conseguir orar e vigiar. Se você quer hoje se tornar homem de oração, mulher de oração, é orando que você vai orar. Começa a praticar. Eu te chamo depois desse ensino, aonde estiver, se você entrar agora em oração comigo, quando eu vou fechar os meus olhos, seja simples, ou você pode ficar dos olhos abertos, começa a orar comigo, quando eu vou começar. Começa a orar comigo, o meu DVD vai parar, mas você pode continuar. Está pronto? Está no quarto? Se ajoelha? Fecha os teus olhos agora. Começa já a prática. Senhor nosso Deus, nós aprendemos que sem oração nós entraremos no buraco do diabo.
Porque a Bíblia diz que o espírito é bem disposto, bem forte, mas a nossa carne é fraca. Senhor, nós não queremos cair no buraco do inimigo, mas nós queremos, Senhor, ficar firme e forte, de dia como de noite. Porque a Bíblia diz, meu filho, meu servo prosperará, subirá mais alto. Nós queremos subir alto contigo. Nós queremos vencer o diabo cada dia, Senhor. Nós entendemos hoje, a partir de oração, podemos resistir nas tentações do diabo. Senhor, hoje aprendemos que é orando que nós vamos se tornar homens e mulheres de oração. Oh Jesus, eu te peço para o meu irmão que está me ouvindo, orando agora comigo, que hoje seja o começo dessa vida de oração. Aleluia, oh Pai, aleluia, aleluia.